Algumas histórias de amor não terminam com um felizes para sempre. Às vezes, o amor vira rancor e o que deveria ser um recomeço se transforma em um campo de batalha. Imagine ser convidada para o casamento do seu ex-marido, apenas para descobrir que ele tem um plano cruel para humilhá-la publicamente. Mas o destino gosta de brincar com quem se acha no controle. E, dessa vez, a verdade vai atingir com força aquele que achava que poderia rir por último. O que acontece quando um homem planeja uma vingança e acaba sendo a própria vítima? Prepare-se para uma história cheia de segredos, traições e uma reviravolta inesperada. Comente sua opinião sobre essa história e de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Mariana e Daniel já foram o casal perfeito aos olhos de todos. Casados por 6 anos, pareciam inseparáveis. Mas por trás da fachada de felicidade, havia algo sombrio. Mariana sempre acreditou no amor incondicional, mas Daniel tinha outra visão. Para ele, o casamento era um jogo de poder, e por muito tempo, ele esteve no controle. No começo, Daniel era carismático e apaixonado. A fazia se sentir única, desejada, mas aos poucos, as críticas começaram. Pequenos comentários disfarçados de preocupação. Você não acha que deveria se vestir de forma mais elegante? Já reparou que sua forma de falar soa um pouco ingênua? Mariana tentou ignorar, mas com o tempo, essas palavras se tornaram facas invisíveis que cortavam sua autoestima. O amor virou peso, o afeto, manipulação. Daniel era aquele tipo de homem que sorria em público, mas em casa fazia Mariana se sentir pequena. O casamento deles desmoronou de vez quando Mariana descobriu a traição. Mas não foi apenas uma traição qualquer. Daniel a enganava há mais de 1 ano com alguém que ela considerava amiga. Uma mulher que sempre estava por perto, fingindo ser uma confidente, quando na verdade era a sombra que Mariana nunca percebeu. A dor foi esmagadora, mas o pior ainda estava por vir. Quando Mariana finalmente confrontou Daniel, esperando ao menos um vestígio de remorso, ele apenas riu. Com frieza, disse que era ela quem tinha se tornado chata e previsível, que não conseguia mais vê-la como mulher. O divórcio foi inevitável, mas não foi pacífico. Daniel usou seu dinheiro e influência para sair da separação sem prejuízos, deixando Mariana praticamente sem nada. Ela teve que recomeçar do zero, enquanto ele continuou sua vida sem olhar para trás. 2 anos depois, quando Mariana finalmente sentia que estava reconstruindo sua vida, uma surpresa chegou pelo correio. Um convite para o casamento de Daniel. No início, ela achou que fosse um erro, mas ao abrir o envelope, lá estava seu nome, impresso com letras douradas. O convite não deixava dúvidas. Ele queria que ela estivesse lá. Por que alguém chamaria a ex-esposa para o próprio casamento? Mariana sentiu um frio na espinha. Aquilo não fazia sentido, mas algo dentro dela dizia que não era apenas um gesto de civilidade. Daniel nunca fazia nada sem um motivo oculto. E quando ela finalmente descobriu o verdadeiro propósito daquele convite, percebeu que estava prestes a entrar em um jogo perigoso. Um jogo que ele achava que já tinha vencido. O convite repousava sobre a mesa de jantar, mas Mariana evitava olhar para ele. A noite avançava lentamente, e o silêncio da casa só fazia suas dúvidas ecoarem mais alto. Por que Daniel a convidaria para seu casamento? Depois de tudo o que ele fez, qual seria o motivo? Ela poderia simplesmente ignorar, jogar o convite no lixo e seguir sua vida, mas algo dentro dela hesitava. O convite não era apenas uma formalidade. Mariana conhecia Daniel bem demais para acreditar que aquele gesto era inocente. Ele nunca fazia nada sem um propósito. E se ele quisesse humilhá-la, mostrar para todos que ela era apenas um capítulo do passado, uma mulher que perdeu e foi substituída? O orgulho lhe dizia para não cair nesse jogo, mas a curiosidade era insuportável. E se dessa vez fosse ela quem surpreendesse Daniel, Mariana decidiu aceitar. Mas antes precisava descobrir mais. No dia seguinte, encontrou-se com Clara, uma amiga em comum que ainda mantinha contato com Daniel. O encontro foi casual, mas Mariana sabia que Clara adorava fofocas e não resistiria a contar detalhes do casamento. Você acredita que ele me convidou? Mariana soltou, fingindo um sorriso indiferente. Clara arregalou os olhos e se inclinou sobre a mesa. Você não ouviu os rumores? Sussurrou, baixando a voz. Parece que Daniel quer te expor no casamento. Dizem que ele até preparou um discurso sobre como ele superou um relacionamento fracassado. Mariana sentiu um frio na espinha. Então era isso. Ele queria usá-la como um troféu da sua superação. Um espetáculo de humilhação disfarçado de celebração. E a noiva? Quem é? Mariana
Mariana perguntou, tentando disfarçar o desconforto. Clara sorriu. Você não vai acreditar. É a Beatriz. O mundo de Mariana parou por um instante. Beatriz, a mulher com quem Daniel atraiu. Agora fazia sentido. Ele não estava apenas se casando. Ele estava consolidando sua traição, transformando-a em um final feliz diante dos olhos de todos. Mariana sentiu uma mistura de raiva e determinação. Se Daniel achava que ela iria se curvar diante da sua felicidade, ele estava muito enganado. Mariana sabia que não podia simplesmente aparecer no casamento como se fosse uma convidada qualquer. Se ela iria encarar Daniel e Beatriz, precisava estar no controle da situação. Passou dias escolhendo o vestido perfeito. Não queria algo exagerado, mas também não aceitaria parecer deslocada. Escolheu um modelo elegante e sofisticado. Nada em sua presença daria a entender que ela era uma mulher derrotada. No dia do casamento, ela chegou com confiança. Ao entrar no salão, sentiu os olhares sobre si, alguns de pena, outros de surpresa. Daniel e Beatriz ainda não tinham notado sua presença, mas Mariana sabia que quando o fizessem, o verdadeiro jogo começaria. E o que ninguém esperava era que antes do fim da noite, a verdade viria à tona e deixaria Daniel sem reação. Quando Mariana entrou no salão, o murmúrio entre os convidados se espalhou como fogo. As pessoas a olhavam com curiosidade. Algumas cochichavam entre si. Afinal, o que a ex-esposa de Daniel estava fazendo ali? Ela caminhou com elegância, segurando uma taça de champanhe, como se nada naquele casamento a abalasse. Mas por dentro, cada detalhe daquele evento era um lembrete doloroso do passado que ela lutou tanto para superar. Os olhos de Daniel finalmente a encontraram. Por um instante, ele pareceu surpreso, como se não acreditasse que Mariana realmente tivesse aceitado o convite. Mas logo, seu rosto se transformou em um sorriso malicioso. Ele se aproximou, trazendo Beatriz ao seu lado. Mariana sentiu uma onda de desprezo crescer dentro de si. De Mariana, disse ele, como se a presença dela fosse uma surpresa agradável. Que bom que veio. Espero que esteja confortável. Beatriz manteve um sorriso tenso, mas seus olhos transbordavam insegurança. Claro, Mariana respondeu, levando a taça aos lábios. Não poderia perder um momento tão significativo. Ela percebeu que Daniel esperava alguma reação dela. Talvez uma demonstração de fragilidade, uma hesitação, mas Mariana não lhe daria esse prazer. A cerimônia seguiu, e após o jantar, chegou o momento mais aguardado por Daniel, seu discurso. Ele pegou o microfone e sorriu para os convidados. Hoje é um dia especial, um dia de recomeços, de celebrar o amor verdadeiro e superar as dores do passado. Ele fez uma pausa estratégica, lançando um olhar para Mariana. Todos nós passamos por desafios e às vezes algumas pessoas entram em nossas vidas apenas para nos ensinar lições valiosas. Houve um riso discreto na plateia. Mariana manteve o olhar fixo nele, sem demonstrar qualquer reação. Mas o destino sempre nos leva para onde deveríamos estar. E hoje estou exatamente onde sempre quis estar, concluiu, apertando a mão de Beatriz. A humilhação estava ali, embalada em palavras sutis, mas afiadas. Ele queria mostrar a todos que Mariana era um erro do passado, uma página virada. Os convidados a observavam, esperando para ver se ela reagiria, mas em vez de demonstrar abalo, Mariana sorriu. E então ela se levantou. O salão ficou em silêncio quando Mariana pegou o microfone. Belas palavras, Daniel. Ela começou, sua voz suave, mas carregada de significado. Realmente algumas pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar lições. E eu aprendi as minhas. Daniel riu de forma nervosa. Ele não esperava que Mariana respondesse. Fico feliz em saber que você encontrou o amor verdadeiro. Ela olhou diretamente para Beatriz. Porque pelo que eu soube, essa relação começou antes mesmo do nosso casamento terminar, não foi? Um burburinho se espalhou pelo salão. Beatriz ficou visivelmente desconfortável. Daniel tentou interromper. Mariana, hoje não é sobre o passado. Ah, mas o passado tem um jeito curioso de voltar, não tem? Ela virou-se para os convidados. Vocês sabem o que é mais irônico? Quando eu e Daniel nos casamos, ele fez votos lindos. Disse que eu era o amor da vida dele. Que nunca havia sentido isso por ninguém antes. Ela fez uma pausa dramática. Depois olhou diretamente para Beatriz. Ele também disse isso para você, não foi? Beatriz arregalou os olhos. O salão estava em completo silêncio. Daniel tentou manter a postura, mas o nervosismo estava visível. Acho melhor encerrarmos essa conversa por aqui. Mas Mariana não havia terminado. Só tenho mais uma coisa a dizer. Vocês acham que Daniel mudou? Que ele agora encontrou o verdadeiro amor? Ela encarou Beatriz com um olhar frio. Espero que tenha certeza disso.
disso, porque eu também acreditava, até descobrir que ele já estava traindo antes mesmo de terminarmos. O choque tomou conta do ambiente. Daniel, que planejara humilhar Mariana, agora se via encurralado, e o pior ainda estava por vir. O salão permaneceu em silêncio por um instante que pareceu uma eternidade. Todos processavam as palavras de Mariana, e os olhares se voltavam para Beatriz, que parecia cada vez mais desconfortável. Daniel, que antes sorria com superioridade, agora lutava para manter a compostura. Seu plano de humilhação tinha se transformado em um desastre público. Beatriz olhou para ele com desconfiança. Isso é verdade, Daniel. Sua voz, antes doce e encantada, agora carregava um tom de incerteza e medo. Daniel limpou a garganta, tentando recuperar o controle. Mariana está distorcendo os fatos. Sim, eu e Beatriz nos aproximamos antes do meu casamento terminar, mas nosso amor sempre foi verdadeiro. Mariana arqueou a sobrancelha. Nos aproximamos? Foi isso que você disse? Daniel, você já morava com Beatriz antes mesmo do nosso divórcio ser oficializado. Os murmúrios entre os convidados aumentaram. Mariana percebeu que algumas pessoas olhavam para Beatriz com pena, outras para Daniel com julgamento. Beatriz arregalou os olhos. Você já estava comigo antes de assinar os papéis? Daniel engoliu em seco. Beatriz, eu te amo. Isso é o que importa. Mas Mariana não havia terminado. Ela respirou fundo e então lançou a última bomba. Eu pensei muito antes de vir aqui hoje. Achei que seria apenas uma tentativa sua de me humilhar, mas então percebi que talvez a humilhação não fosse minha. Ela tirou o celular da bolsa e procurou algo rapidamente. Beatriz, você realmente acredita que Daniel mudou? Que agora ele é um homem fiel? Beatriz hesitou, sua confiança abalada. Ele disse que me ama. Eu sei, ele também me disse isso muitas vezes. Mas enquanto ele planejava esse casamento com você, ele não parou de mandar mensagens para outra mulher. Mariana virou o celular para Beatriz e mostrou a tela. Os olhos de Beatriz se arregalaram ao ler as mensagens. Prints de conversas íntimas, promessas, palavras idênticas às que ele um dia dirigiu a ela, mas agora direcionadas a outra mulher. Isso não pode ser, Beatriz murmurou, pegando o telefone para ler com mais atenção. Daniel tentou arrancar o celular da mão dela. Isso é mentira, uma montagem. Mas Mariana riu, sem humor. Eu também queria acreditar que era montagem quando descobri sobre você. Mas adivinhe só, a história se repete. Beatriz deu um passo para trás, olhando para Daniel como se o visse pela primeira vez. Quem é essa mulher? Sua voz saiu trêmula. Daniel não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra que dissesse só pioraria a situação. O salão inteiro assistia à cena com atenção máxima. Eu larguei tudo por você, Beatriz murmurou. Achei que era diferente. Achei que eu era a exceção. Mariana suspirou e balançou a cabeça. Nenhuma de nós era a exceção. Beatriz, que antes olhava para Mariana com superioridade, agora a via como um espelho. Elas tinham sido enganadas pelo mesmo homem. Os convidados começaram a se levantar, alguns murmurando palavras de indignação. O casamento, que deveria ser uma celebração de amor, agora se transformava em um escândalo. Beatriz arrancou a aliança do dedo e a jogou no chão. Eu fui uma idiota. E então, sem olhar para trás, saiu do salão, deixando Daniel ali, diante de uma plateia perplexa. Mariana pegou sua bolsa e sorriu para Daniel. Obrigada pelo convite, Daniel. Foi inesquecível. Ela se virou e caminhou para a saída com a cabeça erguida, enquanto os cochichos e olhares permaneciam em Daniel. Ele havia tentado humilhá-la, mas no final foi ele quem saiu completamente destruído. E Mariana, pela primeira vez, sentiu que tinha vencido. Após a saída de Mariana e Beatriz, o casamento de Daniel desmoronou diante dos olhos dos convidados. O escândalo rapidamente tomou conta das conversas e em poucos minutos muitos começaram a deixar a festa. Daniel, parado no meio do salão, observava tudo desmoronar. O que deveria ser seu grande triunfo tinha se transformado em seu pior pesadelo. Ele tentou se recompor, chamar os convidados para continuar a celebração, mas ninguém mais parecia interessado. Todos só queriam uma coisa: distância. E assim, a festa que ele havia planejado para humilhar Mariana terminou em humilhação para ele. Enquanto isso, Mariana caminhava pelas ruas, sentindo o vento fresco da noite em seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se leve. Ela parou em uma cafeteria aberta 24 horas e pediu um café. Precisava de um momento para si mesma, para absorver tudo o que havia acontecido. Enquanto segurava a xícara quente entre as mãos, pensou em como tudo tinha mudado. Antes, ela acreditava que a traição de Daniel a havia destruído, mas agora percebia que, na verdade, foi o
melhor que poderia ter acontecido. Se ele não tivesse saído da vida dela, talvez ainda estivesse presa a um relacionamento vazio, enganada pelas mesmas mentiras. Ela sorriu para si mesma. Obrigada, Daniel, por me libertar. Nos dias seguintes, as consequências do escândalo do casamento de Daniel começaram a surgir. Beatriz desapareceu completamente. Cansada das mentiras, decidiu recomeçar sua vida em outro lugar. Os colegas de trabalho e amigos de Daniel, que antes o admiravam, passaram a evitá-lo. A reputação dele como um homem de negócios confiável foi manchada. E Mariana, ela seguiu sua vida. Com o tempo, Mariana percebeu que não precisava de vingança para seguir em frente. O que realmente a libertou foi entender que o valor dela nunca esteve nas mãos de Daniel. Ela voltou a se dedicar aos seus próprios sonhos, aos seus projetos e principalmente a si mesma. O passado não podia ser mudado, mas ela podia decidir como seguiria em frente. E dessa vez não seria definida por ninguém além dela mesma. A história de Mariana nos ensina que, às vezes, a dor de uma traição nos dá o impulso necessário para nos redescobrirmos. O destino pode nos tirar pessoas que acreditamos serem essenciais, apenas para nos mostrar que, na verdade, nós mesmos somos suficientes. Se você já passou por algo assim, lembre-se, o fim de um ciclo não é o fim da sua história, apenas o começo de um novo capítulo. Meses se passaram desde aquela noite que marcou a vida de todos. Mariana, agora uma mulher renovada, encontrou novos caminhos. Ela investiu em si mesma, viajou, conheceu pessoas que realmente acrescentavam algo à sua vida e percebeu que a felicidade não dependia de ninguém além dela mesma. Um dia, enquanto caminhava por uma livraria, recebeu uma mensagem inesperada. Era Beatriz. Espero que esteja bem. Eu queria te agradecer. Achei que você era minha inimiga, mas na verdade me salvou. Espero que um dia possamos nos encontrar de novo, como duas mulheres que sobreviveram ao mesmo erro. Mariana sorriu. Talvez a vida realmente tivesse formas estranhas de unir as pessoas. Quanto a Daniel, bem, a última coisa que Mariana soube foi que ele enfrentava problemas no trabalho e que sua reputação nunca mais se recuperou. A ironia da vida é que ele se esforçou tanto para destruir Mariana que acabou se destruindo no processo. Mas Mariana, ela seguiu em frente, com dignidade, com força, com a certeza de que nunca mais aceitaria menos do que merecia. Moral da história: a verdade sempre vem à tona.